Boa noite! Boa noite, boa noite! Oi, Débora, boa noite, meu amor! Sejam muito bem-vindas à nossa live de esquenta. Boa noite, Ana! Hoje eu vi a Ana fazendo a tarefa, vi a Débora fazendo a tarefa, vi aí várias meninas, na verdade, fazendo a nossa tarefa, nosso desafio de hoje. A Método Cris lá de Portugal, que delícia! Olha só, a gente tem alunas do Brasil, da América Latina, da Europa. Meu Deus, a gente tá um babado. Eu tô um babado, gente. Boa noite, Cauane. Deus abençoe cada uma de vocês. Boa noite, Sheila. Sejam muito bem-vindas à nossa live do Esquenta do Desafio Vivendo de Crio. Obrigado, Marcinha. Olha, gente, recebi até elogio, como eu tô bonita. É que hoje eu lavei o cabelo. Hoje eu lavei o cabelo e escovei o cabelo. Uma mulher, minha querida, com o cabelo lavado não quer guerra com ninguém. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Quando você levantar desanimada, indisposta, sabe? Quando você levanta assim, cansada, você levantou, acabou de acordar, mas você tá se sentindo cansada e sobrecarregada? Primeira coisa que você faz é lava o cabelo, seca o cabelo, arruma o cabelo. Porque aí 1000 já cai de um lado. Aí você faz uma maquiagem. 1000 cai à direita quando você escova o cabelo. 10.000 cai do outro lado quando você faz uma maquiagem. Aí você coloca uma roupa nova, o inimigo nem sabe. Aí ele fica tonto, só com o seu posicionamento, entendeu? Então hoje foi aquele dia. Hoje eu tive que jogar 1000 de um lado, 10.000 à minha direita, mais 10.000 na minha esquerda, mais um pouco na frente, mais um pouco atrás, para poder levantar, atender a agenda e finalizar o dia aqui com vocês hoje no nosso Esquenta, tá? Que hoje, inclusive, teve tarefa e a tarefa foi muito boa, fala a verdade. Uma tarefa onde eu treinei, na verdade, a maneira como você fala, a maneira como você se posiciona. A pergunta foi: você é uma executora ou é uma especialista? Forte, né? Fala a verdade. Eu peguei hoje no calo de vocês. Quero saber, você é uma executora ou uma especialista? Porque muitas de nós só somos executoras. Mulheres profissionais presas no operacional e não tá sendo a especialista, né? A especialista que vem para a internet, a especialista que explica sobre, a especialista que tem argumento sobre o seu tratamento, a especialista que acredita naquilo que ela tá fazendo. E hoje a nossa tarefa foi para isso, né? A nossa tarefa hoje, dentro do desafio Vivendo de Crio, foi exatamente para que a gente conseguisse entender que nós não somos só executoras, mas que nós somos também especialistas. E eu vi que muitas de vocês fez a tarefa, e eu tô muito feliz, viu, com tantas meninas participando da tarefa do nosso Esquenta do Desafio Vivendo de Crio. A Ana, hoje eu tentei ser especialista, é isso aí! Hoje eu fui especialista, hoje eu falei do meu detox metabólico lá no Instagram da clínica, e hoje eu tentei ser especialista, explicar sobre o que está incluso, como que funciona, para que serve. Hoje eu tentei ser especialista também, e a gente precisa todos os dias não ser apenas boas executoras, mas a gente precisa ser boas especialistas também. Porque hoje, em um mercado tão competitivo, quem não é visto não é lembrado. E você precisa ser vista como uma especialista que passa confiança, que passa credibilidade. Só que para isso, você precisa vir para o Instagram. Você precisa dar cara nesse Instagram. Quer vender Crio todo dia? Vai ter que movimentar. Vai ter que movimentar stories, vai ter que movimentar o feed, vai ter que movimentar o Reels, vai ter que movimentar o WhatsApp, status de WhatsApp, grupo de WhatsApp. Você vai ter que movimentar. Senão não tem como vender
CRIO todo dia. E no domingo, dia 16, não esquece, começa o nosso curso online e gratuito às 10 horas da manhã. Oficialmente o Desafio Vivendo de CRIO, tá? Domingo eu espero vocês com bastante energia, porque eu preparei um curso incrível que vai acontecer domingo, segunda, terça e quarta-feira. Vão ser 4 dias de curso e dentro desses 4 dias, todos os dias a gente vai ter material para que vocês possam estudar. Nós vamos ter aí vários conteúdos para te ajudar na tua prática clínica. Então, domingo, segunda, terça e quarta, você já risca a sua agenda, porque você tem um horário marcado comigo. E aí dentro do nosso curso Desafio Vivendo de CRIO. Eu quero saber que quem já fez a inscrição para o nosso desafio, coloca aqui para mim se você já fez a sua inscrição. Quem não fez ainda, é só digitar aqui, ó, desafio, que você vai receber o link do nosso grupo de WhatsApp dentro do seu direct, e aí você precisa estar dentro desse grupo, porque todas as informações, os links, as mensagens vão estar dentro do link, dentro do grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, digita aqui, desafio, porque domingo, às 10 horas da manhã, a gente starta esse curso que promete ser incrível. Olha aí, ó, a Débora já fez, a Mai já fez, a Grazi já fez. Isso aí, ó, vai ser um babado. Babado vai ser, domingo vai ser babado. Deixa eu falar uma coisa. Assim como eu tinha dado de presente para vocês a revista de criolipólise, lembra que eu falei que ia ter mais presentes durante o nosso esquenta, durante o nosso curso? Eu preparei bastante coisa bem legal para poder enriquecer. Então, temos a revista, quem não recebeu, quem não pegou a revista ainda, é só você olhar na descrição do nosso grupo de WhatsApp, da comunidade do WhatsApp. Não perca a oportunidade de trabalhar com a revista de CRIO, porque isso ajuda na comunicação da sua avaliação. Mas para hoje eu preparei um outro presente. E claro que você, como uma boa profissional que trabalha com criolipólise, precisa ter em dia ali os seus impressos. Sua ficha de anamnese, seu contrato de prestação de serviço, deixa eu ver o que mais. A sua ficha de acompanhamento, que seria, né, a tabela onde a gente vai pesar, medir a paciente. Mas você também precisa ter o seu termo de consentimento. Então, se você, minha amiga profissional, trabalha com criolipólise e não tem um termo de consentimento, hoje eu vou te dar de presente. Hoje eu vou te dar um termo editável, tá? Onde tem aqui falando de tudo, sobre o pré-procedimento, sobre o pós-procedimento, tá falando sobre as possíveis intercorrências, das responsabilidades por parte da paciente dentro do nosso tratamento. Então, eu quero saber quem quer ganhar esse termo de consentimento aqui, ó. Você vai poder personalizar, colocar sua logo aqui, você vai poder colocar o endereço da sua clínica, telefone, tudo certinho. Você vai poder editar esse termo e aí aqui no final, ó que bacana, tem para você assinar e datar o termo, e aí a gente sempre dá um para paciente e um fica com a gente, certo? Quem quer ganhar esse termo precisa estar dentro da nossa comunidade do WhatsApp, porque depois da nossa aula a minha equipe vai mandar lá dentro do WhatsApp o link para você poder editar e ter acesso a esse termo incrível para você enriquecer os seus atendimentos, tá? Então, deixando aqui de presente para vocês, hein? Então, nós já estamos com 2 presentes dentro do nosso desafio Vivendo de CRIO. O primeiro foi a revista e hoje está sendo o termo de consentimento. Então, precisa estar dentro da comunidade do WhatsApp. Se não estiver dentro, não vai receber a mensagem com o link. Se você ainda não está dentro da comunidade, digita desafio. Olha o seu direct, siga as instruções no direct, entre dentro do grupo de WhatsApp e fica quietinha lá. Porque se você ficar quietinha lá, você vai receber prêmios, você vai receber informações, você vai saber das nossas ofertas de primeira mão. Tudo acontece dentro das comunidades de WhatsApp, tá? E aí, quero saber, gostaram do presente de hoje? Coloca aqui pra mim se você gostou do presente de hoje. Quero saber quem gostou do termo de consentimento. Gente, eu uso muito.
Eu tenho a ficha de anamnese, tenho o contrato de prestação de serviço, mas tenho o meu termo. E o termo, ele me ajuda muito a responsabilizar a minha paciente, para ela entender as responsabilidades dela também. Então, o termo é sensacional, tá? Filha, traz água pra mamãe. Traz um copo de água pra mim. Top! Tô vendo aqui, amei o presente. Que bom que vocês gostaram. É para poder ajudar vocês mesmo, tá? Para poder ajudar dentro dos atendimentos, dentro da prática clínica, enriquecer o seu tratamento, posicionar você melhor no mercado. É isso que a gente quer fazer dentro desse desafio. Então, se você não fez as tarefas ainda, fica de olho. Todos os dias às 9 horas da manhã, eu tô indo para os stories, eu tô indo para o feed, liberando a tarefa. E eu confesso para vocês que até eu tô fazendo esse desafio, eu mesma tô fazendo as tarefas, porque eu quero reacender a chama de novo, reacender a chama de me apaixonar de novo pelo meu negócio, me apaixonar pela CRIO novamente, me apaixonar pela entrega de resultado. Não quero só ficar uma profissional que atende a paciente e não se apaixona mais com aquela entrega de resultado. Eu quero mais. Então, assim como você que já trabalha com CRIO e precisa se reapaixonar, e também para as meninas que ainda não trabalham com CRIO e precisam começar de uma maneira certa, o desafio é para qualquer uma. O desafio é para qualquer profissional que tem coragem. Que tem coragem de enfrentar as tarefas que a gente está colocando, coragem de ir para o teu Instagram, fazer muitas vezes as ações que eu libero, coragem de movimentar o seu negócio, muitas vezes em meio ao caos. Então eu quero que você tenha coragem. E o desafio Vivendo de CRIO é para isso. É para você ter coragem, tá? Sobre a Paula, estou no grupo, mas o link não aparece. A revista não achei. A revista, o link da revista, Paula, tá na descrição do grupo. Então você precisa olhar na descrição do grupo, porque é lá que você vai encontrar o link para você editar a revista. Agora, o termo de consentimento vai ser enviado depois da live. Aí vai uma mensagem, a nossa equipe vai mandar dentro dos grupos com o link para vocês poderem editar o termo de consentimento. Beleza? Vou responder essa pergunta da Grazi. Fran, na sua clínica, todos os termos e contratos são em papel ou digital? Grazi, ainda é tudo papel. Os meus contratos, as minhas fichas de anamnese, todo o planejamento. A única coisa que não é mais no papel seria os agendamentos, o caixa da clínica, né? Porque aí a gente já usa um sistema, né? Mas, por exemplo, isso aqui é uma pasta de uma paciente. Tá? Essa paciente já é minha paciente faz muito tempo, ó. Vocês vão ver até a grossura aqui, ó, o tanto de página que tem a ficha dela. Mas as minhas fichas de anamnese são arquivadas exatamente assim. Então, tem o planejamento do que vai ser aplicado, muitas vezes tem o desenho estratégico, né, do caso clínico dela. Então, a gente sempre imprime as fotos, ó. Tem várias fichas, como ela já é uma paciente antiga, a gente acha várias coisas aqui, né? Na verdade, ó, várias fotos dos casos clínicos, todas os protocolos que são executados. A gente tem também a ficha de acompanhamento, que são as tabelas evolutivas, né? Então, hoje ainda, a minha clínica, as fichas e os contratos e os termos são todos no papel. O que não é no papel é apenas os agendamentos e o nosso caixa. Aí isso já é nenhum sistema. E o sistema que eu uso, vocês sempre perguntam. O sistema que eu uso se chama AVEC, tá? É um sistema bem fácil de utilizar, bem simples, com alguns comandos assim bem legais, não tem nada de difícil e com um valor muito pequeno, pago por mês. Se eu não me engano, é R$129. Então, o sistema que a gente usa aqui chama AVEC. Coloca aí para você. Vai que você tá buscando aí algum sistema para tua clínica, né? Top! Meus amores, hoje a nossa live é sobre um assunto muito legal. Eu adoro falar, na verdade, desse assunto, que é pré e pós-CRIO.
Hoje a gente vai falar de algo que é o contexto da nossa criolipólise. E eu costumo falar para as minhas alunas assim, que a crio, ela sempre vai ser o protagonista do tratamento. Ela é a dona de tudo, vamos colocar assim. Só que a crio, ela é o protagonista, mas ela precisa de um contexto para que ela possa ter uma execução perfeita. Então, para que eu aproveite a potência da minha criolipólise, eu preciso, na verdade, entender que o pré e o pós-crio não é opcional. O pré e o pós-crio faz parte do programa de tratamento. E quando eu abro mão de uma dessas etapas, que seria abrir mão do pré ou abrir mão do pós, muitas vezes eu estou roubando um pedacinho do meu resultado. Então você precisa entender que hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto muito polêmico, mas é um assunto extremamente importante. Porque um dos diferenciais da minha metodologia é exatamente essa. Nós não trabalhamos sem o pré e sem o pós. E eu tenho N formas de justificar isso para você. Porque uma paciente que não está pronta para receber a crio, quando ela recebe a aplicação da crio, ou ela tem intercorrência ou você não entrega resultado. E uma paciente que vai viver o pós-crio e recebe um estímulo na hora errada, muitas vezes você atrapalha o processo que a crio está causando no corpo dessa paciente. Então, o pré e o pós é muito importante, mas eu preciso saber exatamente o que fazer, como fazer e a hora de fazer, para que eu não interrompa o processo da crio e nem prejudique o meu congelamento, tá? A Raíssa também não consigo desapegar dos papéis. Top, Raíssa. Então, muitas profissionais, elas pensam que o procedimento de crio é só a aplicação da criolipólise. Mas eu quero te dizer que para você ter um sucesso no seu resultado, para que você tenha um resultado tão bom quanto uma cirurgia plástica, você precisa ter uma preparação e você precisa ter um cuidado posterior. E isso nós chamamos de pré e pós-crio, carinhosamente, né? O famoso pré-crio e o famoso também pós-crio. Entenda que o pré-crio é o que antecede a aplicação da criolipólise. Já o nosso pós-crio é tudo aquilo que a gente faz depois da aplicação da crio. Durante esse tempo de preparo e de pós-crio, eu vou incluir sim algumas ferramentas, algumas tecnologias, algumas ferramentas alimentares, algumas ferramentas de suplementação, mas tudo é para potencializar a crio. Por isso que tudo que eu escolho, eu preciso respeitar. Então, se eu escolho executar uma radiofrequência, eu preciso escolher na hora certa, para não prejudicar o meu tratamento. Se eu escolho um suplemento, esse suplemento tem que estar dentro daquilo que a crio vai entregar, senão eu prejudico a minha paciente. Então, um dos erros muito comuns que vocês acabam cometendo no pré e no pós-crio harmonização é o seguinte: no pós-crio, você aplica tecnologias na hora errada. Entenda que quando você faz um congelamento na sua paciente, a gente está falando da técnica de crioexposição, tá? De crioharmonização, desculpa, que é uma técnica onde você congela, associa com massagem. Então, essa técnica, ela tem o quê? Um processo inflamatório muito exacerbado. Então, todas as vezes que você faz um congelamento na paciente, você causou uma inflamação nela, um dos maiores erros que vocês cometem é sair colocando eletroterapia logo que você aplicou a criolipólise. Essa semana eu fiz a crio, semana que vem eu vou aplicar uma enzima, vou aplicar uma hidrolipo, eu vou fazer uma radiofrequência. Ei, você tem que entender que o processo inflamatório ele começa com 48 horas e o pico dele é com 15 dias. Se você entra com qualquer recurso que seja inflamatório dentro desse tempo, você corre um sério risco de fazer, sabe o quê? Potencializar a inflamação, gerando uma hiperinflamação, que é uma intercorrência. Então eu posso usar ferramentas no meu pós-crio, mas eu preciso usar na hora certa. E qual que é o melhor momento de eu entrar com o meu pós-crio? O melhor momento para eu entrar com o meu pós-crio é 15 dias depois da aplicação da criolipólise. Por quê? Porque o pico alto do meu processo inflamatório já vai estar em
diminuição. Esse é um dos grandes erros que vocês cometem. É escolher aplicar tecnologias dentro do processo inflamatório, correndo um sério risco de potencializar esse processo ou até de paralisar o processo, simplesmente porque você quis aplicar uma tecnologia no momento errado. Então, um dos erros que vocês cometem, falando agora de pré e pós-crio, seria executar protocolos antes do processo inflamatório da crio diminuir. O segundo erro que eu vejo é não realizar um pré-crio. Algumas alunas falam para mim, mas eu já fiz o pré-crio. Então tá bom. O que você fez no pré-crio? Eu fiz um detox corporal. Entenda que pré-crio não é só procedimento em cabine. Pré-crio é pensar na pele, pensar na gordura, pensar no intestino, pensar no metabolismo, pensar no sistema linfático. Então, com um detox na manta térmica, você acha que você consegue fazer tudo isso? Entenda que o pré-crio é para deixar a sua paciente razoavelmente saudável. É para você deixar esse corpo desinflamado, desintoxicado. E aí acontece um erro. Porque muitas de vocês acham que aplicando uma técnica de desintoxicação você já desinflamou tua paciente. E não é assim. Então, um dos erros que vocês cometem é não executar um pré-crio de qualidade. E o que seria um pré-crio de qualidade? Suplementação, alimentação, estética, terapias complementares, condutas integrativas. Tudo isso constrói um pré-crio. O problema é que a maioria das profissionais acha que pré-crio é desintoxicação corporal. E não é assim. Então entenda que o pré-crio é mais importante que o pós. Porque se eu faço um bom pré-crio e a minha paciente recebe esse congelamento de maneira efetiva, a mágica depois da crio vai acontecer. Agora, se a minha paciente não recebeu o pré-crio e eu já fui e congelei ela logo de cara, eu corro mais risco de ter uma intercorrência do que ter uma entrega de resultado. Tá dando para entender essa visão? Vocês estão muito quietinhas. Então, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Responde aqui para mim. Responde para mim se você tá entendendo a linha de raciocínio por onde a gente está caminhando, por onde a gente está indo. Top, que bom, que bom. Então, um erro do pós-crio, aplicar a tecnologia na hora errada. Um erro do pré, fazer só o detox e achar que eu tô arrasando, certo? E aí um outro erro também que acontece no pré-crio é que muitos de vocês acham que eu posso aplicar qualquer tecnologia ou qualquer protocolo e já congelar em seguida. Então, eu tenho muitas alunas que são injetoras, que trabalham muito com lipoenzimática, né, com bioestimuladores, que gostam realmente do injetável. E muitas delas tiveram intercorrência, sabe por quê? Porque acharam que poderia aplicar a enzima em qualquer momento. Aplicando a lipoenzimática, às vezes 2, 3 dias antes da crio. E eu quero te dizer que é as condutas certas no momento certo. Eu posso aplicar a lipoenzimática no pré, desde que eu tenha um intervalo de 60 dias, de uma semana, desde que eu tenha um intervalo de uma semana para o congelamento da minha crio. Eu não posso fazer determinados procedimentos que são altamente inflamatórios e depois vir com a crio, o congelamento da crio em cima. Então eu tenho que saber que procedimento eu posso fazer, que procedimento eu posso escolher para colocar no meu pré, para eu colocar no meu pós. Então são muitos erros, mas todos erros que vão roubando um pouquinho da sua entrega de resultado. Então hoje a nossa aula é para falar disso, para falar de pré, para falar de pós, para abrir a sua visão nos recursos que você pode utilizar em cada fase dessa. Hoje nós vamos falar dessas 2 etapas que são muito importantes para um tratamento. A Regiane perguntou, podemos aplicar bioestimulador após uma semana de crio? Não.
Não pode. Não sei qual que é a modalidade de crio que você está fazendo. Então, existem 3 técnicas de aplicação de crio. Crioharmonização, criodinâmica, crioexposição, certo? Se você fez uma crioharmonização, uma crioexposição, depois de uma semana não pode aplicar bioestimulador, porque nós temos um processo inflamatório local. Agora, se você aplicou criodinâmica, então crioharmonização e crioexposição, não pode. Se você aplicou criodinâmica, que é a placa móvel, aí você poderia aplicar uma semana depois ou até no mesmo dia da aplicação da criodinâmica, tá? A Rejane Sirvardi e o Bill antes. Não entendi a pergunta, Rejane, se você quiser reformular. Top. Então agora eu vou entrar em pré e pós, tá? Vou entrar especificamente em cada uma dessas. E o que eu posso fazer no meu pré-crio? O que eu faço no meu pré para poder preparar a minha paciente para o dia da crio? O que eu faço no meu pré para que a minha paciente esteja desinflamada? Então, o meu pré-crio, ele começa por uma avaliação, claro, uma avaliação detalhada para que eu possa fazer o meu planejamento. Mas essa avaliação, ela é sequenciada, né? Ela vem ali com algumas orientações na sequência. E essas orientações, elas precisam estar linkadas com aquilo que vai acontecer na minha paciente depois da crio. Então, vou dar um exemplo. Quando a minha paciente entra no pré, ela sabe que bebida alcoólica e antibiótico e anti-inflamatório, ela precisa não consumir. Então, antibiótico, anti-inflamatório, bebida alcoólica, não existe a possibilidade dela consumir no pré-crio. E eu, quanto profissional, preciso ter essa persuasão e esse convencimento para minha paciente. Eu preciso convencer a minha paciente de que não pode. No pré-crio, nós precisamos entender que essa paciente ela vai ser submetida a alguns procedimentos. E para mim, as ferramentas que são essenciais no pré-crio são manta térmica, uma endermologia, uma ozonioterapia e um ultrassom. Isso para mim é indispensável. Algumas alunas minhas trabalham com ILIB, outras trabalham com fotobiomodulação, mas hoje o que eu tenho e não abro mão são esses recursos, porque o meu pré-crio, eu penso em cada detalhe do funcionamento do corpo. Então, essa paciente, ela recebe um ozônio para que eu possa ativar o funcionamento celular. Essa paciente, ela passa por um detox corporal porque eu quero ativar o sistema linfático. Essa paciente, ela faz cardápios, né, planejamentos alimentares de desintoxicação porque eu quero desinflamar essa paciente. Então, é como se fosse vários pontos que em conjunto você monta o seu pré-crio. O que não pode faltar no seu pré-crio? Suplemento, manejo alimentar, estética semanal, terapias complementares. Isso não pode faltar. Esses 4 tópicos são os pilares do seu pré-crio. Para que você evite intercorrências no futuro, você faz pré-crio. Para que a sua paciente tenha mais entrega de resultado, você faz o pré-crio. A Nicole colocou assim, ó, drenagem. Quanto tempo depois você indica? Drenagem 15 dias depois da aplicação da crio já pode ser realizada. Segue o intervalo de uma semana para uso de hidrolipoplasia não aspirativa? No pós-crio eu não faço. No pós-crio eu não aplico nada antes de 15 dias, tá? Eu respeito o processo inflamatório da minha paciente. Eu não intensifico ele. Quem não tem ozônio? O ozônio não é substituído por nada. Então, quem não tem ozônio, só não aplicar o ozônio, tá? Andressa Bento, ozonioterapia, você usa uma semana antes? Eu uso durante todo o meu pré-crio.
Bom, sobre suplementação, a gente tem os nossos kits, que são múltiplas fórmulas, né? Eu não trabalho com um ativo, 2 ativos, a gente tem uma linha de suplementação, e dentro dessa linha de suplementação, nós temos o kit do pré e temos o kit do pós, tá? E aí, esse kit do pré e esse kit do pós, eles casam com a fase que a minha paciente está vivendo, tá? Agora, Fran, não, eu não sou sua aluna, eu não tenho acesso à sua linha de suplementação. Então, o mínimo que uma paciente tem que tomar é ômega 3, magnésio de malato e vitamina C, tá? Esses são os 3 ativos que é o mínimo que ela tem que tomar. Perfeito. Quando eu olho para o meu pré-crio, eu preciso entender que existe uma determinada duração. Só que essa duração vai ser de acordo com o caso clínico da minha paciente. Então, assim como o tempo do meu congelamento não é padrão, o meu pré-crio também não é padrão. Cada paciente vai ser um tempo diferente. Claro que a gente tem ali um limite mínimo e um limite máximo. Então, o mínimo 2 semanas, o máximo 6 semanas. Só que não é escolhido no achismo, é escolhido com base em um exame de bioimpedância, é escolhido com base em uma consulta estética bem personalizada para entender a dinâmica de vida da paciente. Então, eu preciso sim realizar o meu pré-crio. O mínimo é 2 semanas, o máximo é 6 semanas. Só que cada perfil de paciente recebe uma duração de pré-crio. E aí, dentro desse pré-crio, como eu disse, a gente vai executar terapia complementar, manejo alimentar, suplementação, estética semanal e as terapias complementares. Então, dentro dessas 2, 4, 6, 5 semanas, eu executo os meus pilares, tá? Respondendo aqui a Raquel, quantos dias de ozônio, qual tipo, subcutâneo? Ozonioterapia, quando a gente olha para o tratamento de crio, ele é sistêmico. Então, a gente precisa usar a via retal. Entendam que a sua paciente tem via local e a sua paciente tem via sistêmica. Para ser via sistêmica, é só apenas por retal ou autoemo, certo? Venoso. As outras aplicações são todas locais, então o volume e a microgramagem é muito pequena. Então, nunca pode comparar um ozônio retal com um ozônio local, por exemplo. Não tem nem justificativa. Então, quando a gente pensa em saúde, em desinflamação, em desintoxicação, nós estamos falando de ozônio retal, tá? A Grazi, Fran, com manta e ultrassom, dá para fazer um bom pré-crio? Dá. Na verdade, para você só vai faltar o endermo, Gra, mas você pode fazer liberações aí com ventosa, com instrumento de aço inox, que são os liberadores, né? Eu sempre falo assim para as minhas alunas, a gente precisa ter o kit básico de tecnologias para poder executar um pré e um pós-crio bem feito. O kit básico do meu curso é um endermo, um ultrassom e uma crio. Se você tem esses 3 produtos, esses 3 equipamentos, pronto, você já consegue fazer quase todos os meus protocolos e já consegue ter resultados fantásticos. Mas a gente precisa aí de algumas ferramentas no pré e no pós-crio para poder intensificar ali o que é feito, intensificar os efeitos que a crio vai causar. Então, é necessário, tá? Meus amores, coloquem aqui para mim qual é a sua dúvida referente ao pré-crio. O vácuo laser da MMO pode ser usado? Com certeza, Jana. Ele é um vácuo que contém LED, né? Eu só não me recordo se ele tem radiofrequência também, tá? Mas você pode utilizar, Jana, na função de vácuo e LED, tá? E já vou te adiantar algo. Você utiliza esse vácuo seu no pré, no pós, mas se você fizer o meu curso, você usa no dia da crio também. A gente tem alguns segredos para poder melhorar o congelamento da minha paciente. E um desses segredos é utilizar a endermologia. Não ouvi o nome dos 3 suplementos. Ômega 3,
vitamina C, magnésio de malato. Em homem, é a mesma coisa o procedimento? Com certeza, com certeza. A diferença que a gente vê em prática clínica é que homem é melhor trabalhar com a placa do que com a sucção, mas é a mesma linha de raciocínio, tá? Incorpore. A Grazi, a bioimpedância, você tem alguma máquina específica? Tenho, eu trabalho com uma bioimpedância eletromagnética. Problema, é uma bioimpedância locada, então a gente paga por mês, né? E aí ela é uma bioimpedância eletromagnética, ela é bem fidedigna, passa todo o conceito ali na televisão, então ela é bem posicionada. Só que acaba que ela é locada e eu tenho esse X de parcela todo mês, né? E não é uma balança minha, no caso, né? Então, o nome dela é Bia e vocês facilmente acham também para fazer locação aí na cidade de vocês. Eles enviam, né? Enviam para todo o Brasil. Em média, quantas sessões seriam pré-ideal? Depende para a paciente. Então, eu posso preparar ela 4 semanas, eu posso preparar ela 5, 6, 7, 8 semanas, só que tudo vai variar da paciente. Tem paciente que você vai ver uma vez na semana, tem paciente que você vê 2 vezes na semana. Então, tudo depende do perfil da paciente, tá? Antes da CRIO analisar algum parâmetro do exame, eu não analiso, Fer, eu não sou médica. Então, eu acho que cada um na sua área. Por que muitos médicos e outras profissões, eles acabam criticando quem trabalha com estética? Porque muitas vezes a gente quer entrar numa área que não é nossa. Então, eu tenho exame laboratorial, eu vejo os exames. Para quê? Para suplementar? Para poder mostrar para sua paciente que talvez ela não tá... Mas isso quem faz é médico, não você. Então, eu não peço exame e eu não analiso exame. Quais são os meus exames? Aqueles que eu posso fazer na minha clínica. Então, a minha bioimpedância eletromagnética, eu fui atrás de uma bioimpedância melhor, exatamente porque é o meu parâmetro de exame. Outro parâmetro é minhas fotos, são as minhas medidas, são os resultados que deram a minha bioimpedância, e isso são os meus resultados de exame, tá? Mas eu não analiso exame nenhum. Vamos lá, vamos repetir os suplementos de novo, hein? Ômega 3, magnésio de malato, vitamina D, vitamina C. 3 suplementos, vou falar de novo. Ômega 3, magnésio de malato, vitamina C. Se você não é minha aluna, esse é o mínimo do que a sua paciente vai tomar. Agora, se você é minha aluna, a nossa linha de suplementação já tem todos esses ativos embutidos nas fórmulas e aí você não tem necessidade de indicar isso para sua paciente. Tenho todos esses equipamentos parados. Meu Deus, gente. Aqui na clínica, o que não desliga é a CRIO de sucção e placa, o endermo e o ultrassom. Esses 3 equipamentos não desligam. Agora, Carbox, ondas de choque, ozônio, não são equipamentos que eu trabalho toda hora. Agora, ultrassom, endermo e CRIO aqui na clínica não desliga. É um atrás do outro. A Érica Caron, lipolaser pode ser usado? Érica, eu não vou dar minha opinião sobre lipolaser porque eu não uso, tá? Não uso, nunca usei e nunca nem parei para entender os fenômenos fisiológicos dele, tá? Mas o que a gente entende de lipolaser é o quê? É um ultrassom de baixa frequência, desculpa, é um laser de baixa intensidade. Então, tem que entender que quando a gente fala de laser de baixa intensidade, ele tem 2 vias, inibir ou estimular. Então, dependendo do comprimento de onda que você vai usar, ou vai estimular ou vai inibir, tá? Mas não vou dar essa minha opinião porque eu não trabalho com lipolaser. Você usa algum produto de cosméticos no pré-crio? Sim, na verdade eu uso 2 linhas que eu sou apaixonada. Botânica Mineral, e aí na Botânica é Leorte, pH 10,
o creme neutro, que é o Deslize, o gel crioterápico deles, Leorte eu já falei, né? E o fluido e o creme dinamizador. Esse é o meu kit da Botânica. Mas eu também não abro mão do kit Body Redux da Tulipia. Então, para mim é excelente. Vem com um esfoliante, um creme, um hiperemiante e um gel crioterápico. É um kit sensacional. Custa 400 e pouco, mas ele rende demais. Fora que a textura que ele deixa na pele é inconfundível. Tem uma crio agendada, mas a paciente tomou o antibiótico semana passada, em meio ao pré-crio. Posso realizar a crio na segunda ou melhor aguardar alguns dias? Bom, Josi, sempre que acontece isso comigo, tô fazendo um pré-crio na minha paciente e ela consumiu antibiótico, consumiu anti-inflamatório. Eu sempre faço o seguinte, Josi, eu aguardo 15 dias para poder congelar. Aguardo 15 dias, coloco ela no cardápio detox de novo, dou uma intensificada na suplementação, trago ela para dentro da clínica para fazer alguns procedimentos de detox corporal, mas eu só congelo depois de 15 dias que ela terminou de tomar a medicação. Seu pós sempre depois de 15 dias? Sim. Eu respeito minuciosamente o processo fisiológico, o processo inflamatório da minha paciente. Eu não executo nada. Eu respeito o processo inflamatório dela. Meu pré-crio está errado, então. Eu faço um detox e uma hidrolipo no pré uma vez na semana. Dani, não está errado. Não está errado. Você pode fazer uma vez na semana só. Não, Fernanda. A linha de suplemento é exclusiva para quem é aluna, tá? Paciente que toma anti-inflamatório para coluna todos os dias, tem interferência na crio? Sim, tem interferência. Você não vai conseguir entregar um resultado tão significativo para ela, porque a medicação combate a minha crio, a aplicação da minha crio. O que tem de vantajoso é que, como essa paciente toma esse anti-inflamatório faz muitos anos, por exemplo, tem pacientes que chegam para nós e faz muitos anos, elas usam anti-inflamatório contínuo. Se fizer muitos anos, esse corpo já aprendeu a combater essa medicação. Então, muitas vezes, a medicação não vai combater a sua crio totalmente, tá? Então, eu já fiz casos de pacientes que tomam anti-inflamatório e algumas eu tive resultados muito significativos, outras eu tive um resultado mais pobre, mas todas elas eu tive resultado. Porém, dessa maneira que eu falei para vocês, eu até, aplico, só que eu sempre deixo bem claro para ela que a medicação vai bloquear, né? E aí eu vou ali naquela conscientização que o resultado não vai ser muito bom. Só que, o que acontece? Uma paciente que tem problema de coluna, muitas vezes ela não pode passar por uma cirurgia plástica. Então, você é a oportunidade de resgatar a autoestima dela. Então, a gente personaliza o tratamento e aplica assim mesmo, tá? Uma semana depois da crio, pode fazer radiofrequência? Pergunto porque eu fiz isso e queria saber se fiz errado. Fez errado. Tudo depende da visão do professor, tá? Então, creio assim que num universo com tanto conhecimento não existe nem certo nem errado. Eu acho errado. Por quê? Quando eu faço uma criolipólise, eu estou causando uma inflamação generalizada. Então, eu causo um processo inflamatório aguçado. Quando eu entro com uma radiofrequência que faz um aquecimento interno e causa uma inflamação por conta desse aquecimento, então eu faço o quê? Inflamação com inflamação, eu corro o risco de gerar uma hiperinflamação. Eu corro o risco de potencializar a inflamação da minha crio, simplesmente porque eu usei um equipamento que é inflamatório em uma região onde estava inflamando. Então, eu não gosto. Radiofrequência dentro do meu tratamento só entra depois de 30 dias, porque eu respeito o processo fisiológico.
Não é remédio, é suplementação, Jana, tá? Não fala remédio. Então, os suplementos, eles são pro pré e eles são pro pós. Suplemento, ele serve para ativar a mitocôndria, melhorar o funcionamento celular, deixar sua paciente mais termogenicamente ativa. E isso é bom, porque na hora de você congelar, ela recebe o congelamento. Agora, uma paciente inflamada, bloqueada, né, não está preparada, você pode até congelar, mas o corpo não recebe o congelamento. E aí, o meu resultado não vai acontecer. Para criofrequência também, só depois de 30 dias? Com certeza. Piorou, né? Porque a criofrequência aquece internamente mais do que a radiofrequência. Quer dizer, ela tem uma inflamação maior que a rádio. Porque eu, através da ponteira gelada, eu consigo conduzir uma outra corrente interna que vai elevar até 62 graus internamente. Então, é bem pior. Radiofrequência, a criofrequência é pior que a radiofrequência. Ela vai ser mais inflamatória. Os antibióticos no pré, Jana, eles vão inflamar a sua paciente. Então, quando uma paciente está tomando antibiótico anti-inflamatório, o que está acontecendo? Ela está tomando uma medicação que muitas vezes está paralisando o funcionamento do corpo dela. Esse antibiótico, esse anti-inflamatório vai combater ali, às vezes uma bactéria, um vírus, mas é um medicamento. E isso, querendo ou não, vai intoxicar a minha paciente. E aí eu venho e aplico a crio logo em seguida. Não, minha paciente tem que estar pronta. Ela tem que estar desintoxicada e desinflamada para poder receber a minha criolipólise. Fran, a crioharmonização, você congela tudo num dia só ou divide em mais dias? Tudo depende da disponibilidade da paciente também. Não tem como eu congelar tudo em um dia. Não tem como eu fazer a frente e as costas em um dia. Isso não existe, é um absurdo. Eu tenho vida também. Eu começo às 9 da manhã, paro às 18 horas, fazendo congelamento o dia todo. Se for para mim congelar as costas, eu ia ter que ficar aqui na clínica até 1 hora da manhã. Então, eu divido. Um dia a parte da frente, um dia a parte de trás. Mas dependendo do tamanho da paciente, tem vezes que eu preciso de 3 dias de congelamento para poder fazer um trabalho muito bem feito, tá? Então, no pós-crio, só depois de 15 dias posso usar ultrassom. É a minha opinião, tá? Ah, mas eu fiz o curso de fulana de tal, que falou que eu poderia aplicar o ultrassom depois de 1 semana. Cada um tem a sua visão, cada professor trabalha na sua linha de raciocínio. Eu não aplico, tá? Fran, como você convence sua paciente a fazer ozônio sistêmico no pré-crio? Simplesmente associando a imagem do ozônio com a depilação a laser perianal. A hora que eu falo que o ozônio é retal, algumas, retal, jura? Fran, acho que eu não vou querer. Por quê? Ela acha constrangedor. Aí eu já jogo na lata. Amiga, posso te falar? É bem menos constrangedor do que uma depilação perianal. É bem menos constrangedor do que fazer laser na pepeca. Bem menos constrangedor. Então, eu sempre uso esse exemplo. E sempre dá certo. Qual o tempo máximo de congelamento da mesma área? Não existe tempo máximo, Fer. Na verdade, o tempo é escolhido de acordo com a prega, com a característica de gordura e com a região. Cada região é um tempo. Vou dar um exemplo. O infraumbilical, anatomicamente, quando você vai estudar anatomia, você sabe que ali é uma região que tem gordura profunda e gordura superficial. Então, se eu tenho 2 tipos de camada de gordura nessa zona, eu sei que ali eu posso talvez estimular um pouco mais. Diferente de uma área axilar, que é uma área próxima a gânglio, só que anatomicamente essa zona só tem tecido superficial. Então, quer dizer, eu não preciso exacerbar no tempo. Então, não existe tempo mínimo, tempo máximo. Existe personalização.
Cada prega é um tempo, cada área é um tempo, cada característica de gordura é um tempo. E para isso, você precisa de uma metodologia que respeite essa visão. Senão, você sempre vai estar trabalhando com a crio convencional. E aqui nós estamos falando do quê? De uma crio avançada. Uma crio que olha para a singularidade do paciente, entende que flacidez precisa de mais tempo, gordura localizada compacta é menos tempo, precisa de uma personalização no sentido de que tem áreas que eu congelo mais, tem áreas que eu congelo menos, então você precisa ter acesso a uma metodologia que vai ter essa personalização. Você faz desparasitação no pré-crio se precisar. Se precisar, eu faço. Se precisar, sim, tá? Deixa eu fechar essa parte de pós-crio aqui, ó. Deu para entender, então, a dinâmica de quando eu posso aplicar e por quê? Tem uma justificativa. Não é só não aplique. Tem uma justificativa. Eu não aplico antes dos 15 dias porque eu respeito o processo inflamatório. O que eu posso ter dentro do meu pós-crio? Criodinâmica, desintoxicação corporal, radiofrequência, ultrassom, só que sempre após 15 dias, perfeito? Agora, uma das coisas que vocês sempre me perguntam e eu vejo assim, uma grande dúvida nesse sentido, né? Fran, quando você fala de crio, você fala da aplicação em várias áreas? Entendam que existem 3 formas de aplicar a criolipólise. E isso eu ensino no meu método, não sei os outros por aí. Mas existem 3 formas de aplicar a crio. E cada uma dessas formas é diferente. Eu tenho a crioharmonização, que algumas alunas falam que é a criomodelagem. A crioharmonização associa a criolipólise com massagem. Eu tenho a modalidade de crioexposição, que é quando eu combino crio de placa e corrente, mas para emagrecer a minha paciente. E eu tenho a criodinâmica, que seria movimentar a minha placa móvel. Essas são as 3 modalidades que eu utilizo a minha criolipólise. E aí, uma coisa muito errada que vocês acabam cometendo é achar que comprando uma criolipólise você vai vender um único tratamento. E não, você vai vender criolipólise para tudo. Você vai vender a criolipólise no pacote de celulite, você vai vender a criolipólise no pacote de emagrecimento, você vai vender criolipólise no pacote de rejuvenescimento facial. O problema é que você está vendo só uma das facetas da crio e isso tem bloqueado o seu crescimento e o seu faturamento. Então, não olhe para a criolipólise como um tratamento, um equipamento que vai entregar resultados apenas em gordura localizada, porque não é assim. Ela entrega muito além da estética, tá? Meus amores, não esqueçam, tá? Que domingo, às 10 horas da manhã, começa oficialmente o nosso curso online gratuito. Isso que vocês estão vivendo aqui comigo é só um pedacinho do iceberg que eu vou entregar ali no domingo, na segunda, na terça e na quarta-feira. Porque o curso oficial mesmo começa no domingo. Tá? Por isso que vocês têm que estar dentro do grupo de WhatsApp. Se você não fez a sua inscrição ainda, digita desafio, tá? E aí, dentro desse grupo, dentro desse curso online gratuito, eu vou liberar para vocês, além de muito conteúdo, vários materiais como esse, como o nosso termo de consentimento. Então, vai ter vários materiais que para as participantes ali de dentro do nosso desafio, elas vão receber. Por isso que você tem que estar dentro do grupo de WhatsApp, porque é lá que a gente se comunica com vocês. É lá que está a ficha, a revista, é lá que nós vamos enviar o termo de consentimento, é lá onde a gente vai passar para vocês tudo de primeira mão. Então, você precisa participar do grupo de WhatsApp, porque se você não estiver lá, você não vai conseguir ter acesso às informações do nosso curso, perfeito? Mais uma coisa, hoje, quarta-feira, foi aí a nossa última live do Esquenta. Então agora eu vejo vocês só no domingo. Convide uma amiga,
já deixa reservado já o horário, 10 horas da manhã, no domingo. Já venha bem pronta, porque realmente vai ser um curso muito, muito sobrenatural. Mais um detalhe, as tarefas do nosso desafio tá rolando. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu tô colocando as tarefas para vocês. E aí, as meninas que mais se destacarem, nós vamos ter ali o ranking do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. E as meninas que estão fazendo a tarefa, que estão ali me marcando, né? Eu tô acompanhando o desenvolvimento delas dentro da rede social. Então, quem estiver fazendo as nossas tarefas, elas estão pontuando. Como assim? Estão ganhando pontos para poder ser uma das 3 premiadas do nosso desafio. E as premiadas do nosso desafio, elas vão receber de presente, tá? O primeiro lugar, ela vai receber de presente um curso, Recomeçar. O segundo, uma tecnologia da Embramed. E o terceiro, uma caixa de suplementação da Aloe Farm. Então, eu tô de olho em todo mundo que está participando do desafio. A gente está aqui com um caderninho pontuando aí todo mundo que está executando as tarefas. E essas tarefas, além de desbloquear você, desbloquear o seu posicionamento, também te ajuda talvez ser uma das nossas ganhadoras, tá? Então, não deixem de todos os dias, às 9 horas da manhã, dá uma olhadinha nos meus stories, dá uma olhadinha no feed, vê a tarefa do dia, faz a tarefa do dia, me marca para eu poder ver que você está fazendo, e aí você vai pontuando e correndo um sério risco de ser uma das premiadas do desafio Vivendo de Crio, tá? Isso, Grazi, os desafios continuam todos os dias, essa semana e semana que vem, tá? Os desafios continuam. É só a nossa live que foi até hoje, tá? A sintonia. Profetizo, sou eu. É isso aí, meus amores. Energia lá em cima, porque você é uma corajosa que está fazendo o desafio Vivendo de Crio. Você vai aprender a viver de Crio, assim como eu vivo de Crio e várias alunas minhas vivem de Crio. Você vai ser uma das nossas futuras habilitadas do programa Recomeçar, tá? E você vai entender o quanto é significativo, o quanto é diferente, o quanto é libertador trabalhar com um método que transforma corpo, mente e espírito, tá? Porque quero que chegues pronto a Chile, porque já estou em curso de Chile em abril. Decidi especializar-me sempre contigo, te sigo, te escuto cada vez mais. Ai, que linda! Estética Maritiza Silva. Voy a estar en Chile. Estamos en contagio regresiva ahora. Vamos a estar en mes de abril. Ahora un poquito más de tiempo. Estoy en Chile con nosotras. A Dani colocou assim, ó, eu quero curso para ter a técnica para comprar qualquer tecnologia. Dani, então guarda as energias, porque na quarta-feira que vem, dia 19, eu preparei uma super oferta para vocês. Na verdade, uma oferta imperdível, com presentes, com bônus especiais, para quem entrar na minha próxima turma do curso Recomeçar. Vai ser a nossa turma número 13, eu acho. É isso, equipe 13 ou 14? Vai ser a nossa turma 13 ou 14. E essa turma, ela vai ter uma oferta mágica com um bônus imperdível. Então, quarta-feira que vem, dia 19, eu vou dar a oportunidade para vocês serem as minhas próximas habilitadas, as minhas próximas mentoradas. Eu quero poder caminhar com vocês durante um ano, tornando você expert em criolipólise e elevando aí o seu patamar de entrega de resultado, mas o seu posicionamento também. Tá na hora de você ser uma especialista e que as pessoas veem você como uma especialista, que elas deem
tem valor no seu trabalho e você, de agora em diante, vai entender sobre isso. Então, primeiro, eu quero que vocês vivam esse desafio comigo, porque só com esse desafio eu vou conseguir deixar o coraçãozinho de vocês pronto para ser a minha habilitada. Você precisa ter esse preparo, porque se eu coloco você logo de cara dentro do recomeçar, você vai ficar louca e perdida. Agora, eu preciso primeiro mexer na sua mente, mexer na forma como você se vê, mexer na maneira como você se posiciona no seu negócio. Eu preciso mexer em alguns detalhes. Aí sim, você vai ter os pré-requisitos para ser a minha próxima habilitada. Mas quarta-feira que vem, esse papo vai ser sério e eu vou contar isso para vocês, porque vão ser poucas vagas e a gente vai abrir aí a nossa próxima turma do curso online, tá? Então aguenta o coração, que vem coisa boa por aí. Por isso que não perca nada dos stories do nosso feed, não perca o nosso grupo, fique de olho em cada informação enviada, porque tudo é para poder agregar na sua carreira profissional, tá bom? Meus amores, Deus abençoe cada uma de vocês. Domingo eu vejo vocês no nosso show, o show do Desafio Vivendo de CRIO. Quero todas com papel e caneta na mão, porque vai ser um domingo sobrenatural. Já pede o almoço, já avisa o maridão que vocês vão almoçar fora, ou pede para entregar o almoço aí na sua casa, porque você vai ter que colocar a bunda na cadeira e ficar comigo das 10 até sabe lá Deus que horas, que geralmente eu termino meio-dia. Mas é isso aí, tá bom? Beijo, bom descanso e até mais.